porção da palavra de Deus, né, para os nossos corações nesta noite. Abra sua Bíblia, eu já falei no livro de Lucas, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 7. Os irmãos podem acompanhar sentados mesmo a leitura. Diz assim a palavra de Deus: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que passaram junto delas 2 varões, com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos, eleve seus pensamentos aos céus. Querido Deus, querido Pai, te agradecemos, Senhor Deus, por mais essa noite, meu Pai. Obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui, Senhor Deus, na tua casa, Senhor Deus, te louvando, te buscando. Meu Pai, nós te pedimos, Senhor Deus, que nesta noite, meu Pai, tu possa, Senhor Deus, estar trabalhando, Senhor Deus, nos nossos corações. Meu Pai, aqui chegou pessoas, Senhor Deus, pela primeira vez, outras pessoas já estão aqui, Senhor Deus, há muito tempo, mas tu sabes, Senhor Deus, como elas chegaram. Algumas desanimadas, outras pessoas tristes, outras pessoas animadas, outras pessoas, Senhor Deus, pensando em desistir, outras buscando uma esperança. Meu Pai, nesta noite, através da tua palavra, Senhor Deus, essas pessoas possam sair daqui, Senhor Deus, transformadas em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus. Fica conosco, fica na direção, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o texto que nós lemos é um texto muito conhecido, mas que requer um pouco da nossa atenção para nós fazermos uma análise no que aconteceu. Nós vimos aqui a ressurreição do Senhor Jesus. E quando nós lemos esse texto, se nós não pararmos um pouco para observar, nós vamos notar que algumas coisas vão passar despercebidas. Talvez no nosso golpe de vista, talvez na nossa forma de leitura, ou talvez porque a nossa atenção esteja voltada simplesmente ali para o que aconteceu de mais importante. Mas aqui, irmãos, aconteceu algo tremendo. Tremendo, primeiramente, porque o Senhor Jesus ressuscitou. E segundo, porque aqui, para nós entendermos um pouco o texto, nós vamos ter que voltar um pouquinho atrás. A Bíblia relata no primeiro versículo que nós lemos que algumas mulheres foram para o templo levar algumas especiarias buscando Jesus. Ainda de madrugada, ou muito de madrugada, é assim que o texto nos relata. Alguns historiadores falam que aqui essas mulheres, uma delas era Maria Madalena, a gente vai ver isso nos outros evangelhos, que era Maria Madalena, e alguns historiadores dizem que Maria Madalena era prostituta. A Bíblia não relata isso, que ela era isso, mas alguns historiadores falam dessa forma. Mas o fato é, irmãos, que essas mulheres aqui, algum dia tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Simplesmente, irmãos, elas não estavam aqui por acaso. Simplesmente elas não foram lá simplesmente para passear de madrugada. Simplesmente elas não saíram de casa à toa. Algo dentro do coração dela, irmãos, buscava com uma força tão grande, com uma intensidade tão grande, estar próximo de Jesus. Irmãos, eu quero crer que essas mulheres, outrora, Jesus a perdoou, operou milagres na vida delas,
mulheres aqui, essas mulheres, talvez a sociedade as desprezavam. Talvez, irmãos, essas mulheres aqui, naquela época, a mulher não tinha muito valor. Hoje em dia, as mulheres têm um grande valor. Lá em casa, quem manda é a minha mulher. Eu não posso dizer o contrário, porque quem manda é ela. Mas o fato é, irmãos, que naquela época, as mulheres não tinham nenhum valor. As mulheres ficavam de lado. As mulheres, irmãos, se levantassem no templo, elas eram repreendidas na mesma hora. As mulheres, quando andavam na rua, elas não poderiam andar de qualquer forma. As mulheres, quando saíam, elas não poderiam estar em grupo, rindo nas calçadas ou ali passeando. Não era assim. As mulheres eram oprimidas naquele tempo. Mas eu creio que elas tiveram um certo encontro com Jesus. E talvez aquela humilhação que elas passavam, aquela falta de consideração, aquela falta que os homens ali não depositavam nela, Jesus depositou tudo isso nelas. Jesus olhou para elas e a perdoou. Jesus olhou para elas e via algo mais. Jesus teve misericórdia delas. Jesus olhou para elas, a perdoou e disse para elas que o céu era para elas. E eu creio, irmãos, que elas acreditaram nessa verdade. Elas tiveram um encontro marcante com o Senhor. E aí alguns dias se passaram. E aí de repente Jesus é preso, é levado, é chicoteado, apanha. Jesus ali vai para o Calvário, irmãos. Ali aqueles homens, os discípulos nessa hora procuraram, a população procurou e cadê os discípulos? Não estavam mais ali. Mas a Bíblia relata, irmãos, se a gente for ler o livro de Mateus, Lucas, João, a gente vai ver ali que elas estavam ali. Irmãos, e Jesus foi crucificado. E quando Jesus se entregou, pegaram o corpo dele, tiraram o corpo de Jesus, colocaram no sepulcro, pegaram 2 soldados e colocaram os soldados ali para guardar o lugar onde Jesus foi sepultado. E aí eu queria que você pensasse junto comigo. Hoje em dia a gente passa na rua e a gente vê um policial, né? Nada contra os policiais, né? Mas a gente vê um policial hoje baixinho, né? Um pouco fraquinho, ele faz um concurso, ele passa, tudo bem. Naquela época não era assim. Uma pessoa para entrar no exército, irmãos, uma pessoa para ser soldado naquela época era escolhida a dedo. Só eram os mais altos, os mais fortes, embora não fosse muito inteligente, mas tinha que ter um porte físico avantajado. E aí pegaram, colocaram ali para guardar o sepulcro de Jesus. E eu fico imaginando, irmãos, aquelas mulheres. Jesus foi crucificado, pegaram o corpo dele, jogaram, colocaram ali no sepulcro, e eu fico imaginando aquelas mulheres em casa, chorando, porque outrora, irmãos, pessoas, quando ela passava na rua, não consideravam ela, desprezavam elas, não acreditavam nela. A única pessoa que acreditou nelas, que depositou confiança, que creu verdadeiramente que elas poderiam ser algo mais, foi Jesus. E aí, irmãos, eu imagino elas em casa ali chorando, angustiada, pensando que Jesus morreu. Não acredito, logo agora Ele me deu uma nova vida, me deu uma esperança. E aí, irmãos, elas angustiadas em casa, passando ali o primeiro dia, passando o segundo dia. Eu creio, irmãos, que elas não conseguiram dormir. Eu creio que elas ficavam ali inquietas nas suas casas. Talvez arrumavam uma sala, talvez arrumavam outra, ia para o quintal, talvez ficavam pensando, se deitava um pouco, mas o Senhor não vinha, se levantava de novo e ficava ali angustiada, desesperada. E no terceiro dia, irmãos, é o texto que nós lemos. Entra propriamente dito no texto que nós lemos. Irmãos, num dia anterior, 11 horas da noite, e elas ali acordadas, angustiadas, o seu coração sedento para estar próximo de Jesus. Não importava para elas, irmãos, se Jesus tinha morrido ou não. O que importava é que elas queriam estar próximo de Jesus. Elas queriam estar perto de Jesus. E aí, meus amados, a Bíblia relata que de madrugada elas não aguentaram mais.
Elas disseram: não, já está bom. Eu quero ir estar perto do meu Jesus. Eu quero sair agora de casa. Eu vou me encontrar com Jesus. Irmãos, ali, naquela época, no contexto, se uma mulher fosse pega de madrugada, irmãos, andando de madrugada na rua, alguém poderia dizer: talvez era uma mulher adúltera, talvez fosse uma meretriz, talvez fosse alguém que estivesse fazendo algo errado. Com certeza, irmãos, se ela fosse pega ali de madrugada, ela seria apedrejada, seria morta, talvez seria presa, mas para aquela mulher não importava o que ia acontecer com ela. O importante para ela era estar próximo de Jesus. Talvez alguém disse isso para ela: se você sair agora de madrugada, tenha calma, deixa amanhecer. Se você sair agora de madrugada, se você for pego na rua, alguém pode te matar. Mas mesmo assim, irmãos, ela não se aguentava. Ela queria estar perto de Jesus. Talvez, irmãos, alguém tenha dito para ela: olha, mesmo que se você for pelo caminho e ninguém te encontrar no caminho, quando você chegar lá, vai ter 2 soldados, vai ter os homens ali que estão guardando o sepulcro de Jesus. E como é que você vai entrar se eles estão lá? Talvez alguém foi até mais além, irmãos, tenha dito para ela: olhe, talvez, se mesmo assim você conseguir ir no caminho, passar pelos soldados, lá vai ter uma enorme pedra. E uma mulher ou 2 mulheres não vão conseguir remover aquela pedra. Como vão conseguir remover aquela pedra? E mesmo se você passar ainda por esta pedra, quando você remover e você entrar no sepulcro, esse teu Jesus vai estar morto. Foi esse, irmãos, talvez o relato que disseram para aquela mulher. Foi isso, irmãos, que disseram para ela. Muitas vezes é isso que nós escutamos. Escutamos muitas vezes, irmãos, que nós não temos condições, que nós não somos capazes, que não vai dar certo. Muitas vezes, irmãos, pessoas colocam pedra no nosso caminho. Satanás usa pessoas, irmãos, muitas vezes bem próximo de nós, para nos impedir de caminhar, para nos impedir, irmãos, de se encontrar com Jesus, para nos impedir, irmãos, de estar perto, irmãos, de Jesus. Mesmo sabendo de todas essas dificuldades, ela saiu ao encontro de Jesus. Mesmo sabendo que ela poderia até morrer, ela queria estar perto de Jesus. Eu não sei, irmão, nessa noite como é que está a sua vida. Talvez você é um crente que está sempre dentro da igreja, mas Jesus anda tão longe de você. Talvez você é uma pessoa que nunca veio para a igreja, ou vem esporadicamente, e acha que eu acredito em Deus. Mas talvez você ainda não teve um encontro verdadeiramente com Cristo. Porque aquelas pessoas, irmãos, que verdadeiramente têm um encontro com Jesus, elas são transformadas. Não importa a dificuldade, não importa a situação, não importa se está chovendo, se está fazendo sol, se o calor está grande, se não está, se temos dinheiro, se não temos, não importa, irmãos, a situação que estamos vivendo, não importa o empecilho que Satanás colocou na nossa frente. O importante, irmãos, é focar em Jesus. O importante é querer estar próximo de Jesus. E era isso que aquela mulher tinha dentro do seu coração. Um enorme desejo de estar perto de Jesus. E aí, irmãos, ela saiu de casa, não importa o que está acontecendo, não importa se vão me matar no meio do caminho. Ela consegue chegar em segurança até o sepulcro. Quando chega lá, irmãos, talvez, isso não tem na Bíblia, sou eu que estou conjecturando, talvez alguém disse para ela que tivesse alguns soldados guardando ali o sepulcro de Jesus. Mas a Bíblia relata, irmãos, que ali Deus colocou 2 anjos para esperar por ela. Disseram talvez
uma enorme pedra. E quando ela chegou lá, a pedra estava removida. Disseram que quando ela chegasse lá, irmãos, Jesus estaria morto. E quando ela chegou lá, irmãos, Jesus havia ressuscitado. Amém. Eu quero dizer para você, meu irmão, nesta noite, que o Jesus que nós cremos está vivo. Amém. O Jesus, irmãos, que nós cremos está bem vivo. E Ele quer nesta noite tocar no teu coração. Eu não sei como é que você está vivendo. Eu não sei como anda a tua vida. Não sei o que é que está te impedindo de ser mais fiel ao Senhor, de acreditar mais no Senhor, de você colocar mais a tua fé no Senhor. Quero dizer para você nesta noite, irmãos, jogue tudo para cima. Não confie no homem. Deposite a sua fé em Cristo Jesus. Porque grandes coisas, irmãos, Jesus há de fazer nas nossas vidas. Amém. E é tão interessante, irmãos, que o que aquela mulher ou aquelas mulheres buscavam não eram as bênçãos de Jesus. Não era o que Jesus poderia fazer por ela, mas era o que Jesus já fez por ela. Jesus a perdoou. Jesus deu uma nova direção para ela. Jesus encheu o seu coração com um novo ânimo, com uma nova vontade de servir a Deus, uma nova vontade, irmãos, de mudar de vida. E é isso, irmãos, que nós temos que ter nas nossas vidas, uma vontade, irmãos, de servir a Deus, assim como quando nós nos convertemos no passado, uma vontade, irmãos, imensa, irmãos, de estar perto do Senhor Jesus. Porque, meu irmão, quero dizer para você nesta noite, não importa se você é pequeno, se você é alto, se você é velho, se você é magro, se você é bonito assim como eu, né, irmãos? Não importa. O que importa, irmãos, é estar perto de Jesus. Porque Ele, irmãos, é o único, irmãos, que pode mudar a trajetória das nossas vidas. O mundo não tem nada a nos oferecer. Para aquela mulher, o que o mundo tinha a oferecer para ela era apenas críticas. Vontade que nada desse certo para ela. Vontade que ela fosse uma perdedora. Uma pessoa em que ficasse estacionada no seu lugar. É isso que o mundo tem para nos oferecer. Mas Deus, através da pessoa de Jesus, tem para oferecer para você a salvação eterna. E essa salvação, irmãos, para nós alcançarmos ela, não importa o pecado que você cometeu ou a situação que você está. O que importa é que você tenha um coração cheio da vontade de estar próximo do Senhor Jesus. Queria que nessa noite, irmãos, você